Olá, você está na ATV, o canal de conteúdo visual da Novo Meio, empresa que produz o Novo Varejo, a Mais Automotive e os conteúdos das plataformas digitais Aftermarket Automotivo. Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, Marcelo Gabriel, profissional e executivo com grande experiência no mercado brasileiro de reposição, mais de 25 anos aproximadamente, né, Marcelo? Mais de 25 Mais anos. de 25 anos. Depois a gente para de contar. Depois de 25 a gente para de contar. Começa a revelar a idade, né? Exato. A barba já começa a revelar, a gente para por aí. Isso, é por isso que eu não uso barba, que tá toda branca. Marcelo Gabriel está assumindo o posto de Head do Afterlab, empresa de pesquisas ligada ao grupo Novo Meio, que vai oferecer uma série de soluções em conteúdo, em estudos, né, para o mercado brasileiro de reposição. E eu, antes de falar disso, eu gostaria que o Marcelo Gabriel contasse um pouquinho desses 25 anos. Logicamente não vai dar tempo, senão o programa vai demorar 25 anos. Vamos fazer um né? Esta é Sua Vida, como era antigamente. Exatamente. Fazer um breve resumo, um relato dessa trajetória. Para aqueles poucos que não te conhecem, Marcelo, fala um pouquinho aí da sua história no mercado brasileiro de manutenção de veículos. Perfeito, Cláudio. São mais de 25 anos mesmo. A minha formação é uma formação bastante diversificada. Eu sou técnico em mecânica. E isso foi o que me levou a investir, começar mais no mercado de autopeças, metalúrgico. Comecei como vendedor na FAG, visitando distribuidores. Então, esse conhecimento do dia a dia, do que é o comércio das autopeças, eu aprendi na raça mesmo, visitando distribuidores. Nós criamos, em 98, uma área de marketing na FAG, porque a FAG não tinha uma área de marketing, e a partir daí a gente criou uma série de iniciativas. E aí eu fiz toda a minha carreira em multinacionais, fui diretor de 2 multinacionais, fui diretor da Federal Mogul para a América do Sul, fui diretor da Meritor também para a América do Sul. Então essa é a história, a minha trajetória no mercado de autopeças. Com experiência internacional, fui responsável por operações na Argentina, na Colômbia, operações no Chile, então me deu toda essa visão e sempre reportando para multinacionais, ou nos Estados Unidos ou na Europa. E nos últimos anos estou mais envolvido com a questão de pesquisa, até pela minha formação acadêmica, eu sou professor, eu ensino estatística, ensino métodos de pesquisa, então esse é um pouco da minha trajetória aí em 30 segundos, para não falar demais. Em relação ao Afterlab, que você está assumindo agora, quais são os seus planos? O que você pode contar em relação a esse novo trabalho dedicado ao mercado de reposição brasileiro? Perfeito. Hoje a gente vive um momento, eu diria que ele é privilegiado pela abundância de dados que nós temos, e por outro lado a gente vive um dilema, que é a dificuldade que as pessoas têm de, a partir dos dados, tomar decisão. E existe um passo fundamental, que é dos dados, transformar esses dados em informação. E hoje a gente ainda tem muito no mercado o que as pessoas falam, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e é muito no achismo. E com os dados e com um tratamento mais robusto desses dados, um tratamento analítico desses dados, a gente sai do eu acho e vai para o eu sei. E por que você sabe? Eu sei porque eu estou baseado em dados. E o Afterlab, ele está em momento mais do que oportuno, porque esse último ano que nós vivemos com pandemia, nós tivemos que nos basear muito mais em evidências do que em achismo. Então, as informações que você tem na sua empresa, os dados que você tem na sua empresa, vão se tornar hoje e cada vez mais o norte, a bússola que você precisa para tomar decisão. Então, o Afterlab vem justamente ao encontro da necessidade do mercado de fornecer informações consolidadas, informações analisadas, para que você possa tomar decisão melhor no seu negócio. Ou seja, o dia a dia da sua empresa, como é que você se baliza? Você se baliza pelo que você acha, pelo que o seu vendedor fala que está certo, pelo que o seu comprador fala que está certo, e na verdade não. Quando a gente tem dados, é muito difícil, né? Aquela coisa que os antigos falavam, que contra fatos não há argumentos, contra dados também não há argumentos. Então, o Afterlab ele vem justamente para suprir essa lacuna de trazer não só a informação, mas também de ensinar o que fazer com essa informação. Porque às vezes não basta você ter um bando de dados, que é diferente de ter um banco de dados, você ter um bando de dados sem saber o que fazer com eles. Então o Afterlab vem justamente nesse momento, e o Afterlab é uma experiência dentro da Novo Meio que se mostrou muito produtiva nesse último ano, e agora é hora da gente buscar novos voos, alçar novos voos, com toda essa plataforma que a Novo Meio pode providenciar e propiciar para o desenvolvimento do Afterlab. Você tocou numa questão muito importante aí, que é a utilização desses dados, a interpretação desses dados, porque números
friamente gráficos, talvez eles não digam tudo para todo mundo, né? A gente sabe que o mercado tem uma certa carência, claro que não é generalizado, mas existe efetivamente essa carência na interpretação. Como é que esses dados, de fato, ajudam na minha gestão? O que você pode adiantar em relação a isso? Você falou aí que é importante também ensinar o executivo, o empresário, o gestor a interpretar os dados e efetivamente implementar isso na estratégia de gestão. Como é possível fazer essa transição do bando de dados, como você colocou, para o banco de dados e de forma que isso seja realmente uma ferramenta de apoio à gestão? Perfeito, você falou tudo. É uma ferramenta de suporte à decisão, uma ferramenta de apoio à gestão. E a primeira coisa é assim: o que eu estou enxergando faz sentido? Então não adianta eu ter vários dados que não me digam nada. Então, a primeira coisa é assim: que dados eu preciso na minha tomada de decisão? Hoje, com as pesquisas que já estão consolidadas, como o Mapa e como o Onda, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, elas já servem para uma leitura direta e imediata, porque eu posso comparar o meu desempenho com o desempenho nacional, com o desempenho regional. E são coisas que dizem muito perto do empresário, muito perto do executivo, muito perto do empreendedor, que é a sua atividade fundamental de compra e venda. Então, a partir do momento que essa informação ela é relevante, você começa a entender melhor o que fazer com ela e como utilizá-la. Então, e uma das tarefas que a gente tem é justamente mostrar como se compõem esses indicadores, entender como é que se interpretam esses indicadores, porque você falou, um dado frio pode não dizer nada, né? Um dado solto não me diz nada. Então, esses dados juntos, analisados, transformados em informação, são suporte para a tomada de decisão. E uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é: ele não substitui a capacidade do humano de tomar decisões. Ele apenas facilita esse processo. E hoje a gente ouve muito falar em Big Data, ouve muito falar em inteligência artificial, em machine learning, que é o aprendizado de máquina, mas tudo isso tem alguém pensando o que fazer com isso, pensando por trás de todas essas informações. Então, Big Data, a gente nunca gerou tanto dado como a gente gera hoje. Tudo que a gente faz hoje, a gente gera dado. No momento que a gente entra no nosso computador para acessar o e-mail, a gente está gerando um registro falando assim: às 8h15 o Cláudio entrou para ler o e-mail. Às 8h45 ele saiu. Então a gente gera dado. Só que qual é a relevância desse dado? Essa meia hora que você ficou no seu e-mail, ela é importante para o gestor de TI da empresa, saber quanto tempo ele fica. Ótimo, então esse dado está gerado para lá. Não é um dado que precisa vir para a mesa do executivo, para a mesa do empresário, para a mesa do empreendedor, para ele tomar decisão. Se ele precisar saber quantos tempo meu pessoal fica, ele tem essa informação. Mas hoje, e ainda mais com o advento da nota fiscal eletrônica, não tem como a gente não utilizar esses dados. A gente gera dado o tempo inteiro. Dados que eu recebo, dados que eu emito. E às vezes as empresas têm um pouco de dificuldade de entender o que fazer com esses dados. Os dados estão ali. E as pessoas que estão conversando, os profissionais de TI, também vão se beneficiar na medida em que a pessoa que toma decisões da empresa souber o que fazer com os dados e pedir dados diferentes. Porque, todo mundo fala, vamos expandir o nosso negócio. A primeira coisa que você tem que olhar é para dentro da sua empresa. Que produtos você tem, como é que está a curva de venda desse produto, para quais clientes você está vendendo, que clientes você deixou de vender, quanto você tem de rentabilidade para o cliente. São informações que estão dentro da empresa que você pode utilizar para tomar decisão. Então, é essa série de, vamos chamar assim, de a educação para dados, que também é muito importante, uma tarefa que a Afterlab vai desenvolver para ensinar como extrair os melhores e até prestar serviços de orientação, de consultoria, assessoria, de como tirar melhor resultado dos seus dados. É interessante isso que você coloca, porque as pessoas talvez nem sempre tenham noção de que elas estão gerando dados por meio de plataformas que, teoricamente, não têm o propósito de gerar dados, né? São plataformas de entretenimento, como hoje as redes sociais, que são grandes geradores de dados, não é? Eu me lembro de ter assistido há uns 2, 3 anos uma palestra sobre, já que o assunto também hoje gira em torno da mobilidade, e a palestra dizia a respeito àquelas bicicletas que você fazia locação para se deslocar da casa para o trabalho, que na época era uma febre, né?
E eu me lembro que quando o palestrante disse que aquele tipo, o modelo de negócio daquela empresa, na verdade, não era a alocação de bicicleta, era a geração de dados, né? Eles estavam formando um banco de dados muito valioso lá. E eu me lembro também de uma palestra sua em que você disse que hoje o bem mais valioso não é o petróleo, são os São os dados, né? dados, Então eu são queria os que você dados. explicasse um pouquinho esse paralelo aí. Perfeito, não, excelente a tua pergunta. Quando a gente pensa no Facebook, a gente pensa no Google, pensa na Amazon, pensa na Netflix, que são grandes plataformas de entretenimento, as pessoas vão falar assim: o que que é o Facebook para você? O Facebook é uma mídia social com a qual eu interajo com meus amigos. Não, amigo, isso é para você. O Facebook é uma grande plataforma de coleta e venda de informações, porque ele tem o seu perfil, ele sabe quem você é, sabe a sua idade, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, e você voluntariamente reporta todas as suas atividades. E aí, o que que ele faz? Ele oferece essa informação, e é importante que a gente fale aqui, que essa informação, ela é preservada ao anonimato. E aí tem uma discussão grande que a gente vai abordar nas matérias e no que a gente vai falar do After Lab sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esse é um assunto que, se você não ouviu falar ainda, ou se ouviu falar e não foi atrás, você já está atrasado, porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está chegando aí. Então, nesse dado anonimizado, imagina que eu queira vender um produto para profissionais, jornalistas, competentes, inteligentes, com mais de 30 anos, que é o seu caso. 30 anos de idade, né? Você Exato, de disse. idade, lógico, 30 anos de idade, eu consigo fazer, você passa a ser o meu público-alvo, você passa a ser o meu target, e você que deu todas as informações. Então a gente tem no nosso dia a dia uma geração espontânea de dados, nós estamos gerando dados de tudo que a gente faz, que isso se converte em informação comercial valiosa. Os algoritmos que a Amazon desenvolveu, isso há 10, 15 anos, hoje são o padrão do mercado. Você vai comprar um produto na Amazon, automaticamente ele vem com uma recomendação. Pessoas que compraram este produto também compraram este. Por quê? Porque ele vê quem é você, ele tem o seu perfil todo, sabe o seu histórico de compras pregresso, sabe o que você gosta, o que você não gosta, pelo menos do que você comprou na Amazon. Este livro aqui, pessoas similares que têm um comportamento semelhante ao seu também compraram. Então essa é uma forma de fazer um upselling e um cross-selling, que é o que a gente mais quer na nossa vida na área comercial. E esse tipo de análise, hoje, ela está muito fácil de ser feita, porque todas as empresas têm um sistema de gestão. Todas as empresas têm que ter uma plataforma onde ficam registrados as suas compras e as suas vendas. E se a gente pensar na cadeia como um todo, todos os elos da cadeia são capazes de produzir essa informação. O fabricante que vende para um distribuidor atacadista, ele sabe quem comprou o quê, quando e com qual frequência. O atacadista em relação às lojas de peças, as lojas de peças em relação às oficinas. Então a gente consegue mapear esse ecossistema, tanto no nível local, da minha filial, eu sou um distribuidor e tenho uma filial, quanto eu consigo fazer isso a nível nacional. O que acontece é que às vezes falta tempo, muitas vezes é tempo, as atividades nos atropelam, e aí a discussão que entre o urgente e o urgente acaba sempre acontecendo. Então, o nosso papel vai ser justamente mostrar: esses dados estão aí, como é que eu trabalho com esses dados, o que que eu posso fazer e como eu posso alavancar negócios a partir dos dados. Tem um pesquisador americano chamado Thomas Davenport, que ele é o pai de como transformar dados em negócios. Ele chama isso de inteligência analítica. Então, o que a gente propõe é transformar o nosso mercado com essa inteligência analítica. Muito se fala da digitalização do nosso mercado, muito se fala do comércio eletrônico de autopeças, e para que isso aconteça, está tudo baseado em dados. Não tem outra salvação fora dos dados para este tipo de atividade. Marcelo, com a expansão da conectividade veicular, cada vez mais o automóvel vai estar inserido neste contexto de ecossistema que você citou aí. De que forma os dados gerados pelo automóvel terão impacto no mercado de reposição? Eu vou começar a responder a tua pergunta com uma notícia que passou meio despercebida pela gente, mas você sabe que fora da época da pandemia, todo o começo do ano, existe a Consumer Electronics Show em Las Vegas, a CES. E no ano passado, a Sony apresentou um carro. Aí você me pergunta, mas o que que a Sony tem a ver com carro? O que que uma não montadora tem a ver com carro?
Na verdade, hoje, o que eles falam da mobilidade é o que eles chamam de infotainment, que é informação e entretenimento. A gente já percebe isso, várias iniciativas de montadoras transformando o carro em informação e entretenimento. Então, hoje, qual é a finalidade do carro? Levar você do ponto A até o ponto B. Aí tem muitas questões que são questões éticas em relação aos dados que são gerados pelo motorista. Quem é o dono dos dados? É você que gerou os dados ou é o carro ou a montadora que armazenou os dados? A gente já tem algumas discussões bastante sérias nos Estados Unidos, principalmente com as montadoras premium, como BMW e como Audi, porque a BMW ela capta todos os movimentos. Da hora que você liga o carro, ela já sabe que você ligou o carro, ela sabe por um sensor instalado aonde você está, então ela já sabe que se você está parado na sua casa ou no trabalho, você não disse que é casa ou trabalho, mas ela sabe, o carro fica toda noite desligado, deve ser a casa dele. Fica menos tempo parado num determinado lugar durante o dia, deve ser o trabalho. Então, esse tipo de informação, o quanto você acelerou, o caminho que você faz, a questão toda é, continuamos gerando dados e isso tem uma possibilidade enorme de melhorar a manutenção, como você disse. Porque eu vou saber o que está acontecendo em tempo real, consigo mandar a informação. Nós vimos há uns 2 anos algumas iniciativas de instalar alguns dispositivos na porta OBD dos veículos que conectava via Bluetooth com o celular, mas aí fica a discussão. Eu vou colocar alguma coisa na porta OBD, o que garante que isso não vai gerar nenhuma outra informação ou possa dar algum problema no diagnóstico, porque é onde os mecânicos fazem o diagnóstico com o scanner, é pela porta OBD, OBD2 do veículo. Então, a discussão ainda vai crescer muito, mas hoje, sem a necessidade de instalar nenhum sistema sofisticado, as informações que você tem, você deixa o carro na oficina, se o dono da oficina souber o que fazer com os dados que estão ali, ele já consegue transformar a manutenção, já consegue transformar a atividade dele. A discussão que nós vamos ainda ver, Cláudio, é quem é o dono dos dados e o que pode ser feito com esses dados. A LGPD, que eu acabei de comentar, já veio, está aí presente, e isso também vai ser ponto da discussão da LGPD. Então, é um ponto para a gente ficar, um ponto de atenção sobre o que faremos com os dados no futuro. Porque nós temos ainda uma frota bastante velha no Brasil, com 9 anos e meio, 10 anos, e essa tecnologia ela é muito recente. A gente está falando coisa dela se tornar mais popular nos últimos 2, 3 anos. Tem ainda um tempo, uma fase para que isso ocorra, para que essa tecnologia esteja 100% embarcada, mas nós vamos ver muita discussão ainda sobre quem é o dono da informação e o que pode ser feito com essa informação. A piada que a gente faz sempre é, ok, se eu estiver utilizando meu carro para ir em um lugar que eu não deveria estar naquele momento, e aí cada um interpreta como quiser onde não deveria estar naquele momento, quem que fica com o registro? Onde é que está a privacidade dos dados? Então, privacidade de dado, geração de dado, mas a nossa indústria, a indústria da reposição, vai ver de perto essa transformação nos dados, porque os carros passam a gerar dados. E aí a gente vai falar de uma outra coisa, que é outra coisa, mas a internet das coisas, the Internet of Things. Hoje, todos os equipamentos eletrônicos, todos os eletrodomésticos passarão a se conectar com a internet e gerar dados. Então, quando você pensa em inteligência artificial, o que é inteligência artificial? É o uso dos dados e o processamento desses dados de uma maneira muito mais rápida do que o cérebro humano é capaz. Quando o Garry Kasparov perdeu a partida de xadrez para o computador da IBM, por que o computador ganhou? O computador não ganhou porque ele sabe muito mais xadrez ou ele tem a capacidade estratégica que o Kasparov tem. Ele só tem a capacidade de processar muito mais rápido. Só que o que acontece? Esse computador, ou o Watson, que é o sistema de inteligência artificial da IBM, se ele ganhar ou se ele perder uma partida, ele não se emociona. Então, o que nunca vai substituir a gente como humano é a nossa capacidade de se emocionar. Então, ao ganhar uma partida,
O Kasparov, ou qualquer outro grande enxadrista, isso ficou muito evidente naquela minissérie, na série da Netflix, O Gambito da Rainha, o quanto a emoção é importante na tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, ela toma decisão sem emoção. Então, se ele ganhar 50 partidas, para ele tanto fez, ele só cumpriu. E a gente, o que nos faz mais capazes de transformar isso é que a gente tem a emoção. É isso que nos deixa, por fato de sermos humanos, de lidar com isso. O que o computador vai fazer? Vai pensar mais rápido, só isso. Mas quem tem que tomar a decisão com a emoção e com o raciocínio ainda é o ser humano. Muito bem. Marcelo, vamos voltar a falar um pouquinho do After Lab. Perfeito. Você fez uma brilhante explanação aí das perspectivas, da importância da pesquisa também para a gestão das empresas. E a partir de agora o After Lab também vai colocar essa inteligência à disposição do mercado para fazer as pesquisas customizadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que tipo de pesquisa os executivos, os gestores das empresas, enfim, podem encomendar ao After Lab. Perfeito, Cláudio. Quando a gente olha para outros mercados, quando a gente pega o mercado de bens de consumo, por exemplo, eles há muitos anos têm informação, seja informação da Nielsen ou informação da Kantar. Eles estão acostumados a ter essa informação. E é muito engraçado, quando você pega um executivo que vem do setor de bens de consumo para o nosso setor, a primeira pergunta que ele fala é: cadê o relatório da Nielsen? Não tem relatório da Nielsen no nosso setor. Então, a gente divide a pesquisa em dois grandes grupos. A gente tem a pesquisa sistematizada, que é a pesquisa que se faz de forma rotineira. Mapa e Onda são grandes exemplos de pesquisa sistematizada. E nós temos as pesquisas que a gente chama de pesquisa ad hoc. O que são as pesquisas ad hoc? São as pesquisas que são feitas sob encomenda. O que eu preciso saber? O que dentro desse ecossistema, que informação é necessária para a minha tomada de decisão? Lembrando que a gente pensa nesse nosso ecossistema como montadora, concessionária, fabricante de autopeça, fabricante de pneus, fabricante de equipamentos, indústria petroquímica, distribuidores, atacarejos, varejistas, oficinas mecânicas, super troca de óleo, posto de gasolina, borracharia. Esse é o nosso ecossistema, o ecossistema da manutenção automotiva. Mas eu só trabalho com a distribuição de peças. Não, mas tudo que acontece nesse ecossistema te afeta. Então, a ideia é propiciar informações e coleta de informações utilizando o método científico, uma análise crítica e robusta desses dados, para trazer um pouco do que já existe no setor de bens de consumo para dentro do nosso setor, que ainda é muito incipiente em relação à pesquisa. As empresas, quando vão contratar pesquisa, às vezes nem encontram uma empresa especializada em fazer pesquisa no nosso setor, principalmente na questão do comércio de peças, que é onde se toma a decisão. Então, o After Lab vai ser justamente esse instituto de inteligência, de pesquisa, para entender esse mercado e fornecer informações, sejam as sistematizadas. E quando a gente fala em sistematizado, eu tenho várias camadas dessa informação. Eu tenho uma camada superficial e posso ir profundamente em todos os dados. Então, mesmo nas pesquisas sistematizadas, é possível fazer uma maior estratificação, buscar mais dados para fornecer essa informação específica. E as pesquisas ad hoc, que são pesquisas encomendadas especificamente para uma empresa ou para um cliente, e o cliente passa a ser o proprietário dessas informações. Então, é essa disciplina da pesquisa e inteligência de mercado que o After Lab está agora se posicionando no mercado como uma referência nessa disciplina da pesquisa e inteligência de mercado. Eu tenho certeza que é uma excelente informação para o mercado. Então, você que busca pesquisas, busca informações e até agora não tinha a quem recorrer, é só falar com o Marcelo Gabriel. Com o After Lab. Com o After Lab, que está à disposição por meio também do nosso Marcelo Gabriel, que todo mundo conhece. Eu tenho certeza que tem as portas abertas para todos os executivos do nosso mercado em todos os elos dessa cadeia, né, Marcelo? E é uma coisa que, assim, a gente... Assim, além de pesquisa e inteligência, que é algo que eu gosto muito, eu também gosto muito de vinho. E diz que quem gosta de vinho passa metade do tempo tomando vinho e metade do tempo falando de vinho. Então, pesquisa é uma coisa que eu gosto muito de falar. Então, já tive muitas conversas com grandes executivos do nosso setor sobre pesquisa e discussões conceituais. O que fazer com a pesquisa? Qual o caminho da pesquisa? É importante a gente colocar
que a ANDAP, a Associação dos Distribuidores, colocou como uma das metas a inteligência de mercado. E como é que eu gero inteligência de mercado? Não é consultando bola de cristal, não é fazendo uma grande reunião de empresários e, eu acho que é isso. Não, a gente consegue fazer inteligência de mercado com dados e transformar esses dados em relatórios para tomada de decisão. Então, a gente percebe que existe um movimento do mercado como um todo em direção à informação, em direção à pesquisa, para uma melhor tomada de decisão. Porque é muito difícil gerenciar. Se a gente pensar no nosso setor, na década de 1970, 1980, era fácil. Você tinha 300 modelos de veículos, 4 montadoras de linha leve, 3 montadoras de linha pesada. Era muito fácil. O mercado era fechado, a gente ganhava dinheiro dormindo, porque se você fizesse uma compra antes da virada da lista de preço, você ganhava dinheiro dormindo. E hoje esse modelo já não se aplica. O Brasil está inserido no mercado global. A economia do nosso mercado de reposição, ela é global. Nós temos fornecedores de todas as partes do mundo atuando no Brasil. Nós temos veículos de todas as partes do mundo circulando no Brasil. Como é que a gente domina essa informação? Não dá mais para ficar na cabeça daquele balconista experiente e saber todos os números de peça da aplicação para o Mercedes 1113. O Mercedes 1113 já está fora. Mas tem muito circulando. Tem, mas esse aí não está mais. Quem tem um 1113 é um tipo de motorista. A gente está falando, na linha pesada, por exemplo, de frotas que estão administrando com inteligência, com os dados, os seus negócios. A mesma coisa dentro das oficinas. Como é que eu vou gerenciar? Eu abro a porta da minha oficina, eu não sei o que vai entrar. Na década de 80 eu sabia. É o famoso Pacheco, Passat, Chevette, Corcel. Era isso que ia entrar. Hoje não, você tem de A a Z qualquer marca e qualquer modelo de veículo. E como é que se gerencia isso? Com informação. Aonde esses veículos estão, como é que esses veículos estão fazendo e como eles puxam, porque a gente tem que pensar sempre que a manutenção veicular é o que puxa os negócios para dentro da cadeia. Se o veículo não para fazer a manutenção, não há necessidade de uma peça numa loja de peças, um distribuidor e um fabricante. Então, a gente entender esse ciclo e sempre da ponta para trás, ou seja, de quando começou a manutenção, o que eu preciso, aonde eu preciso ter meus produtos, que produtos que vão ser mais vendidos, que produtos vão parar de ser vendidos. Então, e aí, nesse ecossistema, que a gente tem que olhar a cadeia da ponta para trás, tudo é importante, tudo é relevante. E onde é que estão esses dados? A maioria desses dados estão nas empresas e aqueles dados que não estão, nós podemos coletar e trabalhar em conjunto com as informações internas da empresa, informações externas, para criar esse modelo de tomada de decisão. E isso, Cláudio, é uma coisa que, se a gente for pensar, todo curso que você vai fazer, seja uma graduação, uma pós-graduação, vai falar sobre inteligência de negócios, vai falar sobre dados, vai falar sobre mercado. E por que a gente não aplica ainda no nosso setor da maneira que precisa? Eu reputo esse ponto, a nossa necessidade desenfreada de resolver o urgente. Então, a gente fica resolvendo o urgente, urgente, urgente e nunca toca no importante. Então, qual é a proposta do Afterlab? Você considera que isso é importante, mas você não tem como resolver agora? A gente pode resolver para você. Deixa a gente fazer essa imersão com você, transformar esses dados e te dar essas ferramentas para tomada de decisão. Então, a gente vai até um pouco além de só a coleta dos dados, porque muitas vezes você faz uma pesquisa, gera um relatório muito relevante, esse relatório dorme na gaveta de alguém. Isso é a pior coisa que pode acontecer para uma pesquisa, porque ela só denigre o papel da pesquisa. Vão falar, a gente fez uma pesquisa há 2 anos e não aconteceu nada. Sim, porque a pesquisa sozinha não faz nada. A pesquisa sozinha, ela é um retrato numa folha de papel. O que você transforma a partir dessa pesquisa e uma coleta sistemática para poder ver a evolução do que você fez, que é fundamental. Então, algumas das outras pesquisas que a Novo Meio faz, como Inova, como Maiores e Melhores, elas passam a ter agora uma segunda parte. Eu tenho a informação e agora a pergunta é, o que eu faço com essa informação? Então, numa atividade mais consultiva do Afterlab, falar, ok, vamos analisar esses dados, vamos cruzar com as tuas informações e traçar alguns planos estratégicos para você utilizar essa informação
e utilizar a pesquisa que é realizada anualmente para confirmar ou modificar o teu rumo. A gente aprende que não existe estratégia certa ou estratégia errada. O que a gente aprende é estratégia que dá certo e estratégia que dá errado. E o único jeito da gente corrigir o rumo é tendo informação. Se eu estou indo em direção a um iceberg, para fazer uma metáfora com o Titanic, se eu soubesse que o iceberg estava ali, eu não iria, né? Eu faria esse desvio de rota. Então, a ideia é a gente poder Mas o evitar... Capitão Smith sabia, né? Ele sabia. Sabia. Ele sabia. Bom, vamos voltar aqui à terra firme, né? Porque o iceberg é meio perigoso para nós aqui. Marcelo, você citou aí o Maiores e Melhores em Distribuição de Autopeças. É uma pesquisa que já está há 25 anos no mercado. Conheço bem. Conhece bem, o Inova Indústrias do Novo Varejo, tem também o Top of Mind, uma série de outras pesquisas já consagradas que estão agora no escopo do Afterlab. E mais recentemente vieram a pesquisa Mapa, né? E a pesquisa Onda, estas pesquisas semanais que mostram o movimento em vendas, compras, abastecimento e preços no varejo, as duas pesquisas, né? E essas pesquisas têm prestado um serviço muito interessante porque elas têm feito um acompanhamento semanal do mercado no momento de pandemia, que é um momento que gerou desde o princípio muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação ao próprio desempenho do mercado, de que forma gerir as empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho do Mapa e do Onda, aquilo que você pretende ainda aprimorar em relação a essas pesquisas, que são pesquisas que têm recebido uma atenção bastante importante do mercado. Primeiro, eu queria salientar a relevância dessas pesquisas para o mercado. Você comentou bem, a gente está basicamente há um ano e um mês, vivendo nessa época de pandemia, um momento de muita incerteza, e incerteza em todos os níveis. A gente fala da incerteza no nosso nível individual, do que vai acontecer se eu me contaminar com Covid, o meu emprego, o meu trabalho, as coisas que eu faço, o governo, como ele se comportou, abre, fecha, libera, não libera, fase amarela, fase vermelha, fase roxa, fase emergencial, atividade prioritária, atividade não prioritária. Então, isso gerou muita insegurança. E a pior coisa que o ser humano sabe lidar é com insegurança. O ser humano não gosta de lidar com insegurança, principalmente quando a gente está falando da nossa vida. E Mapa e Onda tem um papel fundamental no momento em que falo assim, olha, respira, acalma, o mercado está deste jeito. E como é uma coleta semanal, ela permite com que os empresários, os executivos, os empreendedores possam olhar e falar, não estou tão mal, ou não, realmente a situação que eu estou vivenciando é a situação do mercado como um todo. Então, além do papel informativo, ela tem um papel muito de organizar os ânimos do mercado, porque era muita informação desencontrada e ainda continua com muita informação desencontrada. Nós estamos preparando uma matéria para a próxima edição do Novo Varejo, que vai mostrar esse último ano das pesquisas Mapa e Onda. E é muito engraçado no modelo estatístico que nós estamos envolvendo lá no Afterlab, como que essas informações elas estão todas correlacionadas e como elas refletem o momento cada mês, cada semana que a gente passou. Então, a ideia é que essa coleta ela passe a ser perene, ela veio como uma resposta à pandemia, mas ela passa a ser uma coleta perene para que todos os interessados no mercado possam acompanhar como está a nossa evolução, como estão os humores do mercado em relação a isso. Tem que fazer um agradecimento aqui a todos aqueles que contribuem e fornecem informações para a gente coletar e gerar os relatórios do Mapa e do Onda, porque sem a participação dos empresários, dos executivos, ficaria muito difícil a gente gerar esse dado. A gente voltaria àquele ponto do eu acho e sai um pouco do eu sei. Então, obrigado a todos aqueles que participam e nos fornecem informação. E se você ainda não fornece informação, quer participar dessa coleta de dados, é só entrar em contato com a Novo Meio, que a gente terá o maior prazer em colocar você neste portfólio aqui do Afterlab. Então você junta essas informações, porque basicamente, como você falou, nós estamos falando de 4 informações: venda, compra, abastecimento e preço. Mas que são temas sensíveis. São temas que tudo que você organiza a sua empresa
eles ficam sujeitos a essas variações. Então, esse papel do MAP e do ONDA é fundamental para criar o que a gente chama de baliza do mercado, o caminho que a gente pode seguir, qual é a trilha que a gente pode seguir. Então, nessa próxima edição, a gente vai fazer um retrospecto de 1 ano de MAPA e ONDA e como que as oscilações que a gente acaba tendo agora, alguma capacidade preditiva, porque nós fomos coletando dados e criando essa inteligência durante 1 ano. Então, hoje a gente consegue, através de modelos estatísticos, criar uma capacidade preditiva para dizer, olha, se houver de novo uma crise de abastecimento, ou se houver uma crise de novo de preço ou queda de vendas, a gente consegue fazer alguns modelos preditivos para falar, vai acontecer um aumento ou uma retração na compra. Então, tudo isso é muito importante para essa transformação que a gente está falando. Vamos chamar de uma transformação informacional, dos dados para a informação e para a tomada de decisão. Eu quero aproveitar também a deixa que você está dando agora para convidar aqueles que nos assistem a acompanhar essa matéria de capa do Marcelo Gabriel, que ele está produzindo. Vai ser a estreia dele no Novo Varejo, como um profissional de conteúdo também. E você vai encontrar essa reportagem bastante consistente na edição 324 do Novo Varejo Full Digital, que vai estar disponível em maio nas plataformas digitais do Novo Varejo. E uma novidade também na edição 325 do Novo Varejo Impresso, que volta a circular agora também no mês de maio. Se você quiser receber o Novo Varejo impresso na sua loja ou na sua empresa, procure a Novo Meio também, e o Novo Varejo está de volta ao mercado. Eu queria aproveitar então, Marcelo, para a gente encerrar essa conversa que está muito agradável e com muita informação. Eu tenho certeza que o pessoal está gostando muito, porque hoje em dia a informação ela é muito valiosa, né? É o bem mais valioso, e dentro da informação exatamente os dados, que você muito bem explicou aí por quê. Eu queria ouvir um pouco a sua impressão sobre o mercado, sobre o ano de 2021. É um ano que nós continuamos enfrentando problemas com o abastecimento de peças, que é um problema muito sério, e os varejistas têm demonstrado também muita preocupação com a inflação no setor. A variação positiva de preços, e isso tem sido muito bem identificado pelas pesquisas da Novo Meio, do Afterlab. O que você espera para 2021, para os meses que nos restam? Se é possível traçar alguma perspectiva já para 2022, em relação às perspectivas do próprio mercado de reposição, investimentos das multinacionais. O Brasil hoje é um país muito questionado em relação a investimentos. Enfim, o que você poderia dizer a respeito do nosso mercado daqui até o final do ano? Excelente. Eu digo, e já ouvi isso de alguns analistas, que a gente está vivendo o 2020 parte 2. Eu acompanho diariamente os casos, a notificação de casos e a notificação de óbitos do Covid. Quando foi por volta de outubro, nós imaginávamos que seria o fim da primeira onda. Na verdade, houve um arrefecimento e voltou uma segunda onda ainda mais drástica, com 3 vezes mais o número de notificações de casos, número de óbitos. Essa é uma doença que vai nos acompanhar ainda por muito tempo. É inevitável a gente fazer referência à gripe espanhola, na década de 1910, 1920, mas os tempos de contaminação eram outros. As viagens eram de navio, não eram de avião. E hoje, da mesma forma que nós estamos acelerados com dados e informações, nós estamos acelerados em conexão com as pessoas. O que a gente tem notado com os empresários, os executivos que eu converso, Cláudio? Houve sim um primeiro momento de parada total, ninguém sabia o que ia acontecer. A partir do momento que as pessoas começaram a se acostumar, e eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas é que é a palavra que ficou mais conhecida, que é o tal do novo normal, ou seja, como é que nós vamos conviver com essa situação, voltou-se à ocupação dos veículos, principalmente com as pessoas com receio de utilizar um transporte público por estar exposto a uma aglomeração, volta a utilizar o veículo. Isso começa a gerar uma nova demanda por manutenção, o veículo que estava parado, que não utiliza. Então, o que vai acontecer, o que a gente pode fazer de previsão para 2021? Ele vai ser um pouco melhor que 2020, na medida que a gente está avançando com a vacinação. Então, do ponto de vista macro, a gente vai ter uma diminuição. Já estão apontando hoje, já saem notícias hoje sobre a desocupação de leitos de UTI. Não dá para a gente brincar. A gente continua ainda num momento muito sério da pandemia, mas
A gente está vendo que ela vai achar o seu caminho e vai haver a necessidade de uma reconstrução. O que é essa reconstrução? A hora que nós voltarmos para o mercado, voltarmos para a normalidade, a gente precisa colocar a casa em ordem. Inflação. O que a gente está vendo? Na verdade, quando você fala do Brasil como um ator internacional, eu não diria que é só o Brasil, mas vários países ainda estão tentando se realocar nesse cenário internacional. Hoje mesmo, especialmente, está acontecendo o encontro, Conferência do Clima, o Brasil se posicionando de novo, tentando se encontrar nessa questão. Mas o que a gente pensa para 2021 e 2022? 2021, a gente vai, nesse ritmo que a gente está, vai diminuir a inflação de peça. É uma questão normal, uma questão de acomodação. Montadoras reclamando de falta de peça. Porque se você olhar o crescimento da China no primeiro trimestre, foi acima de 8%. Então, é um grande fornecedor de peças, é um grande fornecedor de componentes que está crescendo num ritmo maior do que o resto da economia. Todo mundo arrefeceu. Você vê fabricantes de autopeças com fornecimento para montadora que reduziram sua produção porque os programas das montadoras reduziram. Isso teve um impacto no fornecimento local. Empresas que estão expostas mais à variação cambial, que tem grande parte dos seus produtos importados, também estão sofrendo por essa exposição, pela variação cambial, pela dificuldade nas fábricas de produzirem também. Você teve vários lockdowns ao redor do mundo. Então, é uma questão de acomodação. Um ponto importante é que a gente aprendeu a como ser eficiente com menos. Então, todos os gargalos que a gente apontava no nosso setor de ineficiência, provavelmente neste retorno à normalidade, ao que vai ser o 2022, a gente vai ter alguns ganhos de produtividade. Isso é o que eu tenho vislumbrado. E não podemos esquecer que 2022 é um ano eleitoral. E um ano eleitoral é um ano que atrasa as mudanças que a gente gostaria, as reformas institucionais que a gente gostaria que acontecesse no país, mas é um ano em que a economia tende a ser um pouco melhor, tende a se fazer algumas concessões econômicas, pensando já na reeleição dos políticos. Então, a gente tem que colocar tudo nesse nosso balaio, quer dizer, não adianta eu olhar só como é que está a venda na minha empresa aqui no interior do Paraná, não, eu tenho que olhar tudo para entender para onde nós estamos indo e aonde que se aponta. Então, qualquer previsão que a gente fizer, se a gente quiser cravar uma previsão, ela vai ser leviana, mas a gente consegue, a partir dos indicadores e dos cenários que a gente consegue montar, analisar um pouco o que vai ser a tendência. Muito bem, Marcelo. Eu queria só agradecer, então, a sua presença, a sua participação e essas informações tão preciosas para a gestão das empresas neste nosso primeiro encontro. Obrigado, então, Marcelo, pela sua participação. Eu que agradeço, Cláudio, a presença. Espero que não seja a primeira e a última, que façamos mais vezes. E volto a convidar vocês que estão nos assistindo para acompanhar o que o Afterlab vai produzir, acompanhar as informações, como é que a gente vai tentar traduzir esse mercado para a tomada de decisão de vocês. Muito obrigado. Este foi Marcelo Gabriel, novo head do Afterlab. Você está na ATV, o canal de conteúdo visual da Novo Meio, empresa que produz o Novo Varejo, a Mais Automotive e os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Continue visitando nossas mídias sociais, as nossas plataformas digitais, acompanhe todas as atualizações diárias nos sites do Novo Varejo, da Mais Automotive, nas mídias sociais também. Enfim, o melhor núcleo de conteúdo para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece no mercado brasileiro de reposição automotiva. Fique de olho na ATV, em breve novidades, muito conteúdo para você. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.